Começo com uma nota prévia e tem a ver com o impacto em 2015, já teve em 2014, mas menos forte, da alteração metodológica das contas nacionais no âmbito do Sistema Europeu de Contas 2010. Significa que, e o professor Paulo Trigo já falou da relação entre a administração pública e o setor empresarial do Estado, que 106 empresas públicas, assim tradicionalmente consideradas, passam a integrar a administração central a partir de 2015. Uma nota é que destas 106, 35 referem-se à saúde, hospitais. E aqui não posso deixar de dizer que acabou por orientação, imposição do Eurostat, os hospitais regressarem à sua origem, portanto um processo que se iniciou na segunda metade de 2011. Esta alteração do perímetro tem um impacto nas contas da Administração Central, significa, grosso modo, os ministérios. O relatório não é muito claro sobre estes impactos, infelizmente, mas eles trazem para dentro da conta da Administração Central uma despesa total de cerca de 6 mil milhões e uma despesa de pessoal de 2,7 mil milhões. Vamos ver a despesa com pessoal, tem sido uma das rubricas do orçamento entre 2011, 2013 ou 2014 com maior destaque. 2014 temos a estimativa de execução, 2015 temos duas colunas, uma com a Administração Central, se não houvesse esta reintegração, e portanto o chamado universo comparável, e a última coluna já com as 106 novas entidades públicas reclassificadas. Nós temos, chama a atenção deste valor dos menos 950 milhões, significa, se não considerarmos as 106 entidades públicas, aquilo que está previsto no Orçamento de Estado é uma redução das despesas com pessoal de menos 950 milhões, o que leva a que, em porcentagem da despesa efetiva, haja uma redução do peso da despesa com pessoal. No entanto, temos um pequeno, grande problema. Primeiro é que das medidas que estão apresentadas no relatório do Orçamento de Estado, que são estas 4, como podem ver, as duas primeiras, os efeitos compensam-se e, portanto, fica rescisões e requalificação, medidas não discriminadas, que andam à volta dos 198 milhões. Isto é apenas o que está apresentado como medidas. O que significa que estas medidas não justificam a redução dos 950 milhões de euros, desculpem, que está prevista. Um adicional e que a despesa prevista para a administração regional e local, face à estimativa de execução, apresenta um aumento de 300 milhões. Passamos para a dotação do Orçamento de Estado para o Serviço Nacional de Saúde. A transferência é de 7,8 mil milhões, que significa mais 150 milhões de euros face àquilo que se espera que seja a execução orçamental. E a pergunta que o Budget Watch tem é: esta dotação é realista? Eu podia dizer já que não, mas alguns de vocês poderiam ficar na dúvida, portanto, com base nos nossos relatórios desde 2010, a primeira coluna encontramos as dotações iniciais, o que está previsto, o que ficou previsto em cada orçamento. Na outra estão os reforços, isto é, os adicionais de dotação que todas as execuções exigiram, para além, obviamente, de termos também regularização de dívidas. Portanto, a não ser que para o ano fosse um ano verdadeiramente excepcional, obviamente a dotação não é realista. Isto significa que, apesar de medidas de racionalização, de encerramento de serviços, de redução de profissionais de saúde e de política de medicamentos, numa parte de aumento da cota dos médicos muito positiva, do outro lado algo agressiva, as dotações iniciais têm tido sempre reforços. Eu coloco aqui duas questões, as quais não vou responder agora. Primeiro é: isto pode ser ou não um indício do subfinanciamento crónico desde os anos 80 na preparação do Orçamento de Estado.
Por outro lado, outra questão, até que ponto o efeito envelhecimento, que o relatório da Comissão Europeia de 2012 considera que para nós em Portugal vai ter uma exigência maior, dificuldade de compressão das despesas no Serviço Nacional de Saúde já não tem a ver com o efeito do envelhecimento populacional. Aliás, aproveito, vai-me dar depois uns segundos, quando o Miguel há pouco disse que não fez as contas da que idade que teria quando a nossa dívida pública, a porcentagem do PIB, chegasse aos 60, dada a elevada esperança de vida que nós temos, mulheres, homens também, crianças, eu serei viva, mas como o número de anos saudáveis aos 65, os portugueses têm do menor número de anos saudáveis da União Europeia, temos à volta de 7, 8, significa que eu serei viva, mas já me estarei a mudar. Portanto, não vou perceber. Dívidas, que foi sempre uma problemática, enfim, que o país viveu, a comunicação social transmitiu, e bem, muito polémica, ameaças de governo vai abaixo, os ministros vão para cima, etc. E daí foi uma das razões para a empresarialização dos hospitais. Em 2011, havia cerca de 3 mil milhões de dívidas. Entre 2012 e 2014 foi feita uma regularização, 2014 início de 2014, uma regularização de 2,8 mil milhões. Situação no final de 2014, o relatório não nos dá qualquer indicação. No debate parlamentar, o titular da pasta assumiu que haveria uma dívida próxima de 2 mil milhões, só a indústria farmacêutica será superior a 1.000 milhões. O relatório apresenta uma medida curiosa, que é o reforço curiosa na coincidência que os hospitais agora passam a estar contabilizados na administração central. Tem sido uma nebulosa que nós, Budget Watch, temos desde 2010 sempre colocado a questão, mas qual é a dívida dos hospitais, qual é a situação operacional, deixou de haver informação a partir de 2011, mas este ano, por coincidência, certamente, uma das medidas apresentadas é o reforço do capital social dos hospitais em falência técnica. As aspas significa que é retirar textualmente do relatório. No conjunto das medidas apresentadas, aqui temos também um problema de inconsistência entre as previsões apresentadas e o pacote de medidas. Dentro do conjunto que tenderá a conter a despesa, temos o reforço da cota dos genéricos, é uma medida naturalmente positiva, uma eventual revisão dos acordos com a indústria farmacêutica, mas vai depender da indústria farmacêutica, mas temos o que é positivo, que é uma das áreas onde a Comissão Europeia considera que nós, Portugal, temos que ter um esforço de despesa, significa ampliação de redes de cuidados continuados. É absolutamente necessário termos cuidados de saúde, mas, se concretizadas, dará um aumento de despesa. Já agora, dos 150 milhões de adicional do próximo ano, 101 estão para a Autoridade Central do Sistema de Saúde, portanto é um organismo central, pode ser aqui uma bolsa para alguma emergência durante o ano. Segurança Social. O que está aqui é a transferência do Orçamento de Estado ao abrigo da Lei de Base da Segurança Social, isto é, aquilo que é a obrigação do princípio da solidariedade social, a despesa não contributiva, isto é, não financiada com as contribuições sociais dos trabalhadores e das empresas, e, portanto, tem a ver com a pensão social, o subsídio social de emprego, social de desemprego, o complemento para as pensões mínimas, o abono de família que se tornou uma prestação com condição de recursos, o rendimento mínimo. A dotação para 2010 correspondia, desculpem, vou aqui olhar para o meu papel, correspondia um PIB de preços marcados, isto é equivalente entre o valor de 2010 e a projeção para o próximo ano, e passámos de 4,3% do PIB para 3,4%. Estamos a falar num núcleo de prestações efetivamente orientadas para as pessoas em situação de carência económica. Eu fiz aqui, portanto, significa naturalmente, este abaixamento significa
uma medida do esforço que tem sido imposto a este patamar da despesa. Duas notas. Por um lado, foi certamente um dos contributos para o fortíssimo aumento da taxa de pobreza em Portugal. Segundo, e falando apenas do subsídio social do desemprego, componente não contributiva, é o derradeiro patamar de proteção, significa que não se deixou o estabilizador, nós economistas gostamos muito, e porque é importante, não se deixou funcionar o estabilizador automático, isto é, o facto de, por legislação, naturalmente a partir da Troika, e peço desculpa, que houve uma reforma da proteção ao desemprego no sentido de tornar muito mais difícil o acesso e o prazo de pagamento. Uma nota também sobre uma medida que não está explicada, não foi debatida na Assembleia da República e que tem a ver com um novo corte de 100 milhões de euros. Eu hoje estou com os contos fadas doentes, é um pouco aquilo que estamos a falar nesta parte do orçamento. Um corte de 100 milhões de euros que não foi explicada apenas como despesa não contributiva. Mas, obviamente, não posso falar sobre ela. O aumento do desemprego originou uma fortíssima pressão sobre o sistema de segurança social, a componente contributiva, isto é, a desaceleração, a redução das receitas em contribuições sociais e a pressão sobre a despesa com a proteção ao desemprego e políticas ativas de emprego. Dado que a Lei de Enquadramento Orçamental exige que a Segurança Social apresente, no mínimo, um saldo equilibrado ou um excedente, a partir de 2012 tem havido uma transferência extraordinária, isto é, para além daquilo que determina a Lei de Bases. Apenas duas notas. Em primeiro lugar, o que estava previsto como transferência extraordinária para 2014 era 1,4 mil milhões de euros. Mas, se esta transferência tem em vista garantir o equilíbrio do sistema, então não era necessário toda esta verba, já que, feito o cálculo, que não está no relatório que eu fiz, o saldo global do sistema sem transferência extraordinária era de menos 550 milhões. Para o próximo ano, o que está previsto é também uma transferência para equilíbrio do sistema de 894, no meu entendimento, no nosso entendimento, parece-nos que há aqui uma almofada financeira, já que o saldo previsto é negativo, mas é de apenas menos 52 milhões. Portanto, podemos ter aqui alguma almofada ou admitir-se que as previsões sobre a receita de contribuições sociais e a despesa na proteção ao desemprego pode vir a ser influenciada negativamente se a previsão do crescimento económico for menor do que está previsto e se a taxa de desemprego, principalmente se o desemprego subsidiado for mais elevado. Porquê é que eu digo desemprego subsidiado? Porque a cobertura efetiva da proteção ao desemprego, a percentagem dos desempregados inscritos nos centros de emprego, última informação fechada em dezembro de 2013, é apenas de 54%. Devemos ter em conta aquilo que são as centenas de milhares de desempregados que não estão inscritos, desmotivados, desencorajados. Portanto, a nossa cobertura efetiva é extremamente baixa. Para aqueles, não de vós, mas para os portugueses que têm algum estigma em relação à proteção ao desemprego, que é subsidiar e não fazer nada, o que não é verdade, mas consideremos sempre, mesmo para esses, consideremos sempre o lado macroeconómico do efeito de estabilizador automático. Sustentabilidade do sistema deve ser sempre analisada no longo prazo. Porquê? Porque o sistema de segurança social é extremamente sensível às fases do ciclo e, portanto, é o pior, o menos honesto que nós podemos fazer é analisar um saldo negativo do sistema de segurança social num momento ou numa fase de recessão da economia. O que acontece é que o Eurostat, com as novas projeções que foram demográficas incorporadas no relatório e que são cada vez mais pesadas do ponto de vista do envelhecimento, significa que houve uma antecipação do saldo negativo do subsistema previdencial, atenção,
é a componente contributiva do sistema, para 2020, para 2025, antecipou apenas por efeito das projeções demográficas. O Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que foi criado em 1989, já com uma perspectiva de uma almofada financeira para suportar a despesa em pensões num eventual ano de ruptura, eu vou para a segunda linha, não tem sido cumprido o quadro legal desde 2009, o quadro legal termina que uma porcentagem da receita de contribuições sociais dos trabalhadores deve alimentar o fundo, que está em capitalização, e, por outro lado, os saldos positivos do sistema devem alimentar o fundo. Desde 2009 o fundo não é alimentado e está fundamentalmente assegurado por títulos de dívida pública portuguesa. Houve também um agravamento do rácio de cobertura da despesa em pensões. Eu gostaria de dar uma nota que tem a ver com, porque nós estamos a analisar o esforço do Orçamento de Estado da Segurança Social, não analisamos a componente previdencial, e que tem a ver com o facto de sistematicamente se dizer que nós estamos a ter um crescimento fortíssimo e insustentável da despesa em pensões em porcentagem do PIB. Em 2008, essa despesa em pensões, Segurança Social e Caixa Geral de Apresentações era de 10,9%. Em 2013 era 13,8%. Mas o maior aumento é devido à Caixa Geral de Apresentações. Não foi suspensa a reforma antecipada, que deveria ter sido. Têm-se criados incentivos em vários organismos para a antecipação. Porquê? Por efeito de contagem de cabeças, porque o memorando de entendimento exigia uma redução de efetivos. Portanto, por um lado, há o efeito de contagem de cabeças, um incentivo ainda para a apresentação. Em segundo lugar, há o efeito de expectativas, isto é, há muitos funcionários públicos que preferem ter uma penalização da pensão e, pelo pedir, continuam a ocorrer, do que temer aquilo que pode vir a acontecer em 2015, em 2016. Portanto, atenção, nós efetivamente temos tido um aumento, mas é fundamentalmente devido à Caixa, que é um sistema fechado, que passou agora, a última nota está a acabar, passou agora a ser tutelado, deixou de ser tutelado pelo Ministério das Finanças, passou a ser tutelado, é um fundo de serviço autónomo, pelo Ministério da Saúde. Espero bem que não venha a ser feita uma integração das contas da Segurança Social e da Caixa Geral de Apresentações. Isso ia levar àquilo que eu considerei na leitura deste orçamento. É muito menos transparente, há cada vez menos transparente, muito pouco coerente entre as projeções e as medidas apresentadas. Foi um prazer.